Olá, vamos direto ao ponto. Todo ano o Estado brasileiro decide o destino de trilhões de reais. Mas como essa decisão é tomada? Bom, não é mágica, né? É, na verdade, uma das engrenagens mais importantes e sofisticadas do nosso direito, o ciclo orçamentário. Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo no direito financeiro para entender exatamente isso, como leis específicas planejam, autorizam e controlam cada centavo do dinheiro público. A pergunta que guia nossa conversa é exatamente esta: como se define para onde vai todo esse dinheiro? E a resposta é: isso não é uma decisão aleatória, de forma alguma. Existe um sistema, um processo muito bem definido, regido por leis, por princípios constitucionais, que foi criado justamente para transformar as prioridades de um governo em ações concretas. Sabe, a construção de um hospital, o pagamento de uma aposentadoria, a pavimentação de uma estrada, tudo passa por aqui. E é esse sistema que vamos destrinchar a partir de agora. Para a gente entender esse processo de uma forma bem clara e lógica, nosso roteiro vai ser o seguinte, olha só. Primeiro, o conceito-chave de orçamento público e seus princípios fundamentais, as regras do jogo. Depois, vamos analisar um por um os três instrumentos que formam um ciclo, o Plano Plurianual, a famosa LDO e a LOA. E no final a gente amarra tudo, mostrando como essas peças se encaixam e formam uma verdadeira engrenagem. Então, vamos começar pelo coração do sistema, o orçamento público. É importante entender que ele não é só uma planilha, um documento contábil. Ele é, na verdade, a materialização jurídica e financeira do plano de governo. É a lei que dá vida às políticas públicas. Do ponto de vista técnico-jurídico, o orçamento é uma lei com uma natureza dupla bem interessante. E aqui vale lembrar o que ensinam grandes doutrinadores, como o professor Kiyoshi Harada. O orçamento, primeiro, estima as receitas. Ou seja, ele faz uma previsão de quanto o Estado espera arrecadar em impostos e outras fontes. Com base nisso, e só com base nisso, ele autoriza a realização das despesas para que o Estado cumpra suas finalidades. Portanto, ele é o principal instrumento de planejamento e, talvez mais importante ainda, de controle da atividade financeira do Estado. E aqui a gente entra num ponto crucial, uma verdadeira evolução do nosso direito financeiro. Qual a natureza jurídica dessa autorização para gastar? Tradicionalmente, nosso orçamento é o que chamamos de autorizativo. Isso quer dizer que a lei dá uma permissão, mas o Poder Executivo ainda tem uma certa liberdade, uma discricionariedade para decidir se vai executar aquela despesa ou não. Só que isso está mudando. Com as emendas constitucionais 86 e 100, uma parte do orçamento, principalmente aquela que vem das emendas parlamentares, se tornou impositiva, ou seja, a execução passou a ser obrigatória. E isso, claro, muda completamente a dinâmica de poder entre o Executivo e o Legislativo. Bom, nenhum sistema jurídico funciona no vácuo, certo? Ele precisa de regras claras. E no direito financeiro, essas regras são os princípios orçamentários. São eles os pilares, as vigas mestras constitucionais e legais que garantem racionalidade, transparência e, principalmente, controle a todo esse processo. E aqui estão os principais, muitos deles derivados da histórica Lei 4.320 de 1964 e, claro, da nossa Constituição. Vamos lá. O princípio da unidade proíbe a existência de orçamentos paralelos. O da universalidade garante que tudo, absolutamente tudo, entre no orçamento para o controle do legislativo. Anualidade. O orçamento vale para um ano, o exercício financeiro. Legalidade. A base de tudo, né? Nenhuma despesa pode ser feita sem autorização em lei. Temos também o da exclusividade, previsto lá no artigo 165 da Constituição, que impede que a lei orçamentária se torne uma árvore de Natal legislativa cheia de assuntos que não têm nada a ver. E, por fim, a não afetação da receita, que garante flexibilidade na gestão, impedindo que os impostos fiquem previamente carimbados para um único fim. E para a gente aprofundar um pouquinho mais, vale a pena comparar dois princípios que andam de mãos dadas, mas não são a mesma coisa. O princípio da universalidade diz o que tem que estar no orçamento, tudo. Já o princípio do orçamento bruto, que está lá no artigo 6º da Lei 4.320, diz como isso deve ser registrado. É pelos valores totais, pelo valor bruto, sem nenhuma dedução. Para que isso? Para impedir qualquer tipo de maquiagem nas contas e garantir a máxima transparência. Ok, com as regras do jogo estabelecidas, vamos ao primeiro grande instrumento do ciclo, o Plano Plurianual, o PPA. Pense nele como grande mapa estratégico do governo. É a visão de médio prazo para onde o país ou o Estado quer ir. A base dele está no artigo 165 da Constituição.
O PPA é uma lei com vigência de 4 anos e a função dele é definir as grandes prioridades. É estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas para os grandes investimentos, que a gente chama de despesas de capital, e também para os programas que duram mais de um ano. É o planejamento estratégico que vai guiar o governo. E o ciclo de vida do PPA é muito peculiar, ele não coincide exatamente com o mandato do governante. Olha que interessante. No primeiro ano do mandato, o novo governo ainda executa o último ano do PPA do seu antecessor. Isso força uma continuidade administrativa, uma política de Estado. Só no segundo ano é que ele começa a executar o seu próprio plano. E esse plano, por sua vez, vai ter o seu último ano executado pelo próximo governante. É uma verdadeira ponte entre governos, pensada para dar estabilidade ao planejamento do país. Certo. Se o PPA é a estratégia para 4 anos, como é que a gente traduz isso para ações de um ano? Bom, é aí que entra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ela funciona como o elo tático, a ponte que conecta o planejamento de médio prazo do PPA com a execução de curto prazo. A LDO, como o próprio nome já diz, estabelece as diretrizes. Todo ano, ela pega aquele grande plano do PPA e seleciona quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Ela serve como um guia, um verdadeiro manual de instruções para a elaboração da lei orçamentária que vem depois. E a LDO ganhou um poder imenso, uma responsabilidade gigante com a chegada da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Ela se tornou a peça central da gestão fiscal responsável. É na LDO que o governo é obrigado a definir metas claras para suas contas, a gerenciar a dívida pública e, olha que crucial, a prever e avaliar os riscos fiscais, coisas como o impacto de uma grande decisão judicial ou uma crise econômica, por exemplo. A LDO é o pilar da sustentabilidade das contas públicas hoje. E finalmente a gente chega na peça mais conhecida desse quebra-cabeça todo, a Lei Orçamentária Anual, a LOA. É aqui que o planejamento vira de fato a autorização para gastar o dinheiro. É a hora de ir para a prática. A LOA é o que os juristas chamam de uma lei de efeito concreto. O que isso quer dizer? Diferente de uma lei abstrata que cria regras gerais para todo mundo, a LOA dá nome aos bois. Ela diz exatamente quanto vai ser destinado para cada órgão e para cada política pública naquele ano específico. Sempre, claro, seguindo as prioridades que a LDO já estabeleceu. É orçamento na sua forma mais operacional, mais mão na massa. E a LOA não é uma coisa só, um bloco único. A nossa Constituição a divide em 3 grandes orçamentos, que são integrados. Primeiro, o orçamento fiscal, que é o maior e cobre quase toda a máquina pública. Depois, o orçamento de investimento, que é focado nas empresas estatais. E por último, mas super importante, o orçamento da Seguridade Social, que financia o tripé do nosso estado de bem-estar, a saúde, a previdência e a assistência social. Pois bem, nós vimos as 3 leis separadamente. Agora é a hora de juntar as peças e enxergar o sistema funcionando. Ver como essa engrenagem roda em perfeita sincronia, onde uma lei depende da outra e orienta a próxima. Então, para a gente resumir e fixar de vez, o PPA é o planejamento estratégico de médio prazo. Ele responde à pergunta, o que fazer? A LDO é a tática, o elo anual. Ela define quais são as prioridades para este ano. E a LOA é o nível operacional, o plano de execução. Ela detalha como e com quanto vamos fazer. PPA, LDO e LOA. Juntas, elas formam um sistema coeso e hierárquico de planejamento financeiro do Estado. E essa frase do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, ilustra com perfeição a importância de tudo que a gente discutiu. A lei orçamentária é a lei materialmente mais importante do país, logo abaixo da Constituição. E por quê? Porque é nela que os direitos e as políticas públicas que estão na Constituição encontram o dinheiro para se tornarem realidade. Sem orçamento, direitos fundamentais correm o risco de virar só palavras bonitas no papel. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é fundamental. Se o orçamento é de fato um instrumento que dá vida à Constituição, a pergunta que fica é: como nós, como a sociedade, podemos exercer o controle, a fiscalização, para garantir que as prioridades definidas em lei sejam efetivamente executadas? É uma questão central para o exercício pleno da nossa cidadania e para a saúde da nossa democracia. Se esta análise aprofundada sobre o ciclo orçamentário brasileiro ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de deixar o seu like. Assim, a gente continua produzindo mais conteúdo denso e relevante como este. Até a próxima!